assunto que estamos tratando se parece muito com o cenário desta manhã, não é? Neblina. Difícil olhar além. Mas para nossa felicidade existe um livro-guia. Existe um GPS. Um GPS divino. Este livro, a Bíblia Sagrada, está repleto de profecias e de palavras que nos abrem um caminho para falarmos exatamente o que estamos falando. Chegamos agora a um momento que começa um verdadeiro caos na Terra. A grande tribulação está prestes a começar. Primeiro, o caos será estabelecido na face da Terra pelo efeito colateral do arrebatamento. Lembre-se, aqueles que subiram com Jesus Cristo, aqueles que foram relevantes na face da terra, aqueles que fizeram diferença nessa terra, servindo a Jesus com paixão, com amor, estes serão levados com Jesus Cristo. O momento será festivo. Você deve lembrar a ressurreição dos santos, aquele momento de festa extraordinária do encontro com Jesus Cristo. Pois é exatamente nesse momento que o caos começa na Terra. Imagine você, um Boeing 777 preparando-se para a aproximação. Em momento de aproximação, piloto, copiloto, cristãos autênticos, fiéis a Deus, serviram a Jesus Cristo com alegria. A tripulação reserva, quem sabe, também, se for um voo internacional, a tripulação reserva também fiel a Jesus Cristo. Servindo a Deus com prazer e alegria, todos são arrebatados. Milhares de pessoas começam a perecer no mundo inteiro. Quantos aviões estão sobrevoando os céus nesse exato momento? Você já viu alguma vez? Quantos aviões estarão sobrevoando os céus naquele momento do arrebatamento, em que fiéis, servos de Jesus Cristo, pilotos, copilotos, enfim, todos, engenheiros de voo, todos fiéis a Jesus Cristo, serão arrebatados. Eu não sei se você lembra, mas eu era criança e ouvia muitas vezes com meus irmãos o LP, o disco A Última Trombeta. Tremíamos até os ossos, porque A Última Trombeta, aquele disco, será que alguém lembra aí, retratava este momento da volta de Jesus Cristo e o caos estabelecido na terra. Portanto, isso serve como uma preparação para a grande tribulação, aquele momento de caos absoluto na face da terra. E é interessante observarmos uma coisa. Aqueles que foram fiéis a Jesus Cristo, aqueles que serviram a Jesus com prazer, com alegria, já não estarão aqui. Estarão com Jesus Cristo. Um momento extraordinário, festivo, alegre. Você lembra a ressurreição dos santos, o encontro com Jesus Cristo nos ares. Já não estaremos aqui. Mas o caos será estabelecido na face da terra. E em breve começa a liderança de alguém que vai dominar o mundo de uma forma inevitável e completa. O Anticristo. Começa agora a grande tribulação. O Anticristo começa o seu reino. 7 anos de tribulação. 3 anos e meio de uma relativa paz. E 3 anos e meio de um caos absoluto. Um pandemônio geral na face da terra. 3 anos e meio quando o Anticristo vai mostrar o seu domínio. Com sua oratória impecável, com sua liderança, os reinos voltar-se-ão em favor do Anticristo e de suas palavras. A moeda será mundial. Os 3 anos e meio de tranquilidade vão chegar ao fim após o domínio absoluto deste que chega
para dizer que a face da terra já não terá mais necessidade de Deus. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o verso 4. Este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus ou é objeto de adoração, chegando até a assentar-se no santuário de Deus, proclamando que Ele mesmo é Deus. O Anticristo. Seu objetivo total é levar a humanidade a abraçá-lo. E é interessante. A humanidade que aqui ficar vai sentir-se confortável com a palavra do Anticristo. O Anticristo irá realizar maravilhas. Isso está na palavra. Ele vai tentar provar para o mundo que a humanidade é autossuficiente. Acreditem. Vamos abrir a Bíblia. Apocalipse 13, versos 13 e 14. Ouça só. E realizava grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra à vista dos homens, por causa dos sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ela enganou os habitantes da terra, ordenou-lhes que fizessem uma imagem em honra à besta que fora ferida pela espada e contudo revivera. Foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusassem a adorar a imagem. A ação do Anticristo está em vigor. Uma ação repleta de realizações e milagres para enganar a todos na face da terra. Um preparo para o caos final. O Anticristo vai prometer o paraíso na terra. Por isso ele vai enganar a muitos. Aliás, vamos abrir a palavra em Apocalipse 13 e o verso 6. Diz assim, o verso 6 de Apocalipse 13. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo, os que habitam nos céus. O que nós vemos aqui? Satanás tendo exatamente o que ele queria sempre. Satanás tendo domínio na face da terra. A neblina começa a se dissipar. As coisas começam a ficar mais claras, não é verdade? Apocalipse fala das trombetas. A grande verdade é que após os 3 anos e meio de relativa paz, começa o verdadeiro caos, o sacrilégio terrível, a abominação desolável. Nós lemos isso em Mateus, no capítulo 24 e verso 15. Você pode conferir. Mateus, capítulo 24, verso 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo. Quem lê, entenda. Palavras do próprio Jesus em Mateus, capítulo 24, ou seja, aqui começa o terrível sacrilégio, a abominação desolável. Já estamos no segundo período da grande tribulação. Primeiro 3 anos e meio é passado. Começa o próximo 3 anos e meio. O anjo toca a primeira trombeta. Apocalipse, capítulo 8 e verso 7. Diz assim: o primeiro anjo tocou a sua trombeta e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Olha, lendo esse texto com todo cuidado, eu posso entender que aqui está sugerido um conflito nuclear. As bombas nucleares que foram preparadas, estavam estocadas, guardadas, finalmente começam a ser usadas. E a terra começa a sofrer. Mas já vem a segunda trombeta. Apocalipse capítulo 8, versos 8 e 9.
O segundo anjo tocou a sua trombeta e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. Um terço do mar transformou-se em sangue. Morreu um terço das criaturas do mar. E foi destruído um terço das embarcações. O que posso compreender aqui? O efeito colateral da primeira trombeta, lembram? O conflito nuclear. Este conflito deixará um rastro de destruição nos oceanos. Os mares ficarão altamente contaminados. E agora temos a terceira trombeta. Apocalipse 8, versos 10 e 11, diz assim: o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela, queimando como tocha, sobre um terço dos rios e das fontes das águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo um terço das águas, e muitos morreram pela ação das águas, que se tornaram amargas. Definitivamente aqui, as fontes das águas estão comprometidas. Imagine milhões e milhões de pessoas sem água potável. O impacto desta trombeta será de uma grandiosidade inimaginável. Tanto que a visão aqui é de uma estrela caindo. O nome da estrela é Absinto, símbolo de pranto e amargura. Vamos à quarta trombeta, verso 12 do capítulo 8 de Apocalipse. O quarto anjo tocou a sua trombeta e foi ferido um terço do sol, um terço da lua e um terço das estrelas, de forma que um terço deles escureceu. Um terço do dia ficou sem luz e também um terço da noite. Você lembra de Chernobyl? Quando o reator nuclear de Chernobyl explodiu e uma grande nuvem venenosa começou a se levantar sobre a Ucrânia e possivelmente a caminho da Europa. Imaginem só, aquilo é um pequeno retrato do que nós poderemos ter exatamente aqui. A quinta trombeta, Apocalipse capítulo 9, versos 1 e 2. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. A estrela foi dada a chave do poço do abismo. Quando ela abriu o abismo, subiu dele fumaça como de uma gigantesca fornalha. O sol e o céu escureceram com a fumaça que saía do abismo. Da fumaça saíram gafanhotos que vieram sobre a terra e lhes foi dado poder, como dos escorpiões, na terra. Esta trombeta mostra Satanás sendo liberado com as potestades para atormentar a população que está na grande tribulação. Tudo isso faz parte da grande tribulação. A sexta trombeta, vamos abrir em Apocalipse capítulo 9, versos 13 em diante, diz: o sexto anjo tocou a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. O que vemos aqui? A destruição que continua, encabeçada agora por 4 anjos, e veja só, 1/3 da população vai morrer. E temos aqui um número de cavaleiros que compunham os exércitos, que era de 200 milhões, e ouvi o seu número. De onde será que virão esses 200 milhões de combatentes? De algum lugar. Seriam combatentes da China? Não se sabe. Mas a realidade é que o mundo estará vivendo nesse momento uma grande tribulação. E agora chega a 7ª trombeta. Observe a grande diferença. Apocalipse, capítulo 11, versos 15 ao 19. O 7º anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes nos céus que diziam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Os 24 anciãos que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus, dizendo:
Graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e começas a reinar. As nações se iraram e chegou a tua ira. Chegou o tempo de julgares os mortos e de recompensarem os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto pequenos como grandes, e de destruir os que destroem a terra. Então foi aberto o santuário de Deus nos céus, e ali foi vista a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um terremoto e um grande temporal de granizo. Que coisa incrível, gente! Aqui começa a preparação de Jesus Cristo para que seu reino seja estabelecido na face da terra. O reino de Jesus Cristo está prestes a ser estabelecido. A vitória está prestes a ser completa. E todos nós estaremos presenciando esse momento de preparo de Jesus Cristo para vir à terra e aqui estabelecer o seu reino durante 1000 anos. Você já imaginou presenciar Jesus Cristo preparando-se para vir a esta terra e estabelecer o seu reino de forma completa? Você, eu, todos nós que subimos com Jesus Cristo, vamos vir juntos com Ele. E quem sabe você possa se perguntar, mas onde eu estarei? Onde eu estarei enquanto as trombetas estarão ecoando e trazendo este caos na terra? Resposta, Apocalipse 3, verso 10. Visto que você guardou a minha palavra de exortação e perseverança, olha a promessa do Senhor, eu também o guardarei na hora da provação que está para vir sobre todo mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Você será guardado pelo Senhor. Você estará com Jesus Cristo. Você não estará presenciando este caos na face da terra. A minha pergunta, então, nesse momento é: não vale a pena preparar-se para aquele grande dia, o dia do arrebatamento? A neblina já se foi. Vamos abrir a palavra em 1 Tessalonicenses capítulo 1 e 10, que também nos retrata algo muito interessante. 1 Tessalonicenses 1 e 10, e esperar dos céus seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, Jesus, que nos livra da ira que há de vir. Qual ira? A grande tribulação, o momento de caos na face da terra, que você e eu não vamos presenciar. Por quê? Porque estaremos com Jesus Cristo, preparando-nos para as bodas do Cordeiro, preparando-nos para reinarmos com Ele aqui na terra durante 1000 anos. Que momento extraordinário! Eu quero fazer parte desse momento e tenho certeza que você também deseja fazer parte desse momento sublime e vitorioso.